Eu tinha a intenção de já começar a ir direto à parte de metafísica agora, mas em razão de uma conversa que eu tive com o Guilherme, eu achei melhor trazer de volta para o programa uma coisa que eu tinha deixado de fora nesse semestre, que são uma literatura que foi produzida na década de 70, 80 e que quer dizer, posteriormente essa discussão sobre Kuhn, em que se apresentaram algumas críticas vindas da sociologia da ciência, certo? Então o que a gente estava vendo aqui? Então eu vou falar sobre isso hoje, tá? Críticas sociológicas à ciência, ok? E uma parte da literatura de filosofia da ciência, uma parte das pessoas que leu Kuhn, leu Lakatos, Laudan, mas sobretudo Kuhn, considerou que, bom, se o que o Kuhn está dizendo é que existem fatores que são externos, ou melhor dizendo, são adicionais à observação e inferências lógicas e que determinam o desenvolvimento da ciência em momentos chaves, esses fatores, o Kuhn dizem respeito à comunidade científica, à dinâmica interna, à retórica dos cientistas, aos valores científicos de uma determinada comunidade. Se isso aí é determinante no desenvolvimento das ciências, sobretudo nos períodos revolucionários, no período de revolução científica, então talvez o que a gente devesse fazer em filosofia da ciência é estudar um pouquinho de sociologia, certo? Porque são elementos sociológicos que estão determinando a dinâmica interna, social ali, das instituições científicas que está determinando o futuro da ciência. E não propriamente aquilo que a gente observa e a maneira como a gente raciocina a respeito daquilo que a gente observa. Então, houve uma parte da literatura de filosofia da ciência que começou a se dedicar a assuntos da sociologia da ciência. Compreende? Porque o Kuhn está dizendo que isso é constitutivo da prática científica. Então, Então, vamos dar uma olhada nessa literatura agora. Primeira observação. Quando Kuhn escreveu sobre esses assuntos, ele sempre falou de fatores internos à comunidade científica. Em nenhum momento vocês vão ver nos livros do Kuhn ele dizendo existe uma influência da sociedade como um todo sobre o resultado da pesquisa científica. O interesse social determina o resultado da pesquisa científica. Ou o Estado, ou a Igreja, ou a ideologia política influencia o que acontece, os resultados das pesquisas científicas, o desenvolvimento da ciência. Nunca diz isso. Quando ele está falando desses fatores meio arbitrários, contingentes, históricos, sociológicos, ele está falando de fatores arbitrários, contingentes, sociológicos, internos à comunidade científica. Certo? Então é porque determinados indivíduos são considerados autoridades dentro da comunidade científica, eles então podem ter um papel mais influente, pode ter um papel mais determinante que o de outros indivíduos no desfecho de uma crise ou de uma revolução científica. Mas isso é porque eles são reconhecidos internamente à comunidade científica como sendo autoridades científicas. Certo? O presidente da República, o ministro, não sei o quê, o Papa, em geral, não são reconhecidos como autoridades científicas dentro da comunidade científica. Agora, pode ser que tenha um determinado indivíduo que é cientista e que também seja religioso, também tenha uma determinada ideologia, também tenha pensamento desse daquele tipo, mas ele é reconhecido pela sua autoridade científica, não por ser... não por esposar uma determinada religião, ideologia, isso ou aquilo. Compreendem? O Kuhn sempre está falando de fatores internos da comunidade científica. E eu já mencionei isso aqui antes. Houve em determinados períodos históricos tentativas, sobretudo no século XX, de influenciar de fora para dentro, por meio de iniciativas estatais, influenciar o desenvolvimento das ciências. Houve isso, por exemplo, na Alemanha nazista, e com teorias racialistas, né? Que foram um fracasso em biologia, nunca tiveram
não deixaram nenhuma marca, fora aquilo que aconteceu ali ideologicamente naquele período, não deixaram nenhuma, não afetaram em nada o desenvolvimento da biologia a respeito desses assuntos. Então, logo terminou o regime e lá acabou. Mesma coisa na União Soviética. Na União Soviética houve um incentivo no sentido de que cientistas desenvolvessem teorias físicas dialéticas, teorias uma química dialética, seguindo, sei lá, princípios do marxismo, leninismo. Isso, então, houve manuais de ciência do período stalinista na União Soviética que foram escritos assim: acabou o regime, acabou aquilo lá, ok? Isso nunca afetou nada, a não ser o ensino das ciências na União Soviética. Então, claro, existe também, a influência que existe é sempre uma influência interna. Então, tem num período de crise e revolução, as observações e referências lógicas são insuficientes para determinar o desfecho de uma revolução. Porque a gente tem modelos diferentes, né, que se apresentam para a comunidade científica. E aí, como é que a comunidade científica decide entre esses modelos? Se depende, em parte, de valores científicos que já são aceitos pela comunidade científica e que são resultado da prática científica anterior, não tem nada a ver com o que está acontecendo fora da sociedade. Em geral, os cientistas assim, nessas áreas mais abstratas, sobretudo nas áreas mais abstratas, eles são completamente alheios aos interesses sociais. O que o Kuhn diz é que o que move a ciência é a dinâmica interna da própria ciência. Tá? Então não existe assim um interesse social afetando o desenvolvimento científico. O interesse social pode afetar o desenvolvimento tecnológico, isso sim. Tá? Pode afetar, por exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, houve nos últimos anos um grande incentivo para o desenvolvimento de tecnologias de perfuração de petróleo em grandes profundidades no mar. Então, o Brasil hoje é líder nessa tecnologia porque existe um interesse social nisso. O petróleo é muito valorizado, Petrobras botou caminhões de dinheiro nisso aí, inclusive nas universidades. Muitos departamentos de engenharia receberam dinheiro da Petrobras para desenvolver essas tecnologias. Também a Petrobras botou dinheiro aqui no Brasil no desenvolvimento de biodiesel, etanol. Né? Então, isso vem acontecendo já há muitos anos. E, enfim, esse tipo de desenvolvimento acontece. Mesma coisa com relação, por exemplo, ao desenvolvimento de medicamentos. Né? Então, existe um interesse social, existe uma preocupação social com relação a determinadas doenças, e aí se aplica, então, dinheiro, o Estado, enfim, indústrias, aplicam dinheiro no desenvolvimento de determinadas vacinas ou determinados tratamentos. Mas isso é desenvolvimento tecnológico, tá? Então, tem uma discussão à parte sobre o desenvolvimento tecnológico, que não é o foco da nossa atenção aqui. Nossa atenção aqui é a ciência. Então, existe uma discussão sobre o que é tecnologia. Tecnologia, existem duas grandes escolas de pensamento a respeito disso. Uma que deriva do pensamento de Mário Bunge, que diz assim que a tecnologia é ciência aplicada. Tecnologia é a ciência aplicada. Tá? E a outra grande escola de pensamento, né, com as suas variantes, diz que não é só a ciência aplicada, porque a tecnologia tem uma dinâmica própria, que é independente da ciência. Certo? Então, existiriam, assim, determinadas invenções tecnológicas que teriam acontecido ou aconteceram e que foram independentes dos desenvolvimentos científicos. Por exemplo, o desenvolvimento da máquina a vapor, né, enfim, os trens a vapor, aquelas máquinas para extrair a água de minas usando a vapor, enfim. O desenvolvimento daquelas máquinas foi feito por gente que não dominava a ciência. Então, primeiro houve o desenvolvimento da máquina, por tentativa e erro, e aí com ciência assim, muito rudimentar, e só depois é que a gente teve uma explicação física do que estava acontecendo ali. Tá? Então, a engenharia, às vezes, isso acontece às vezes na engenharia. Às vezes, a engenharia encontra soluções por tentativa e erro, por intuição, e elas não são precedidas de uma teoria a respeito daquilo que se está criando. Então, isso pode acontecer. Então, tem muitos casos assim. Tem muitos casos de desenvolvimento tecnológicos
que acontece por tentativa e erro, ou por analogias, enfim, e que não são acompanhados, não são precedidos do desenvolvimento. Então, esses são casos que se apresentam como contra-exemplos à tese de Mário Bunge de que a tecnologia é a ciência aplicada. Nesse caso, não está aplicando nenhuma ciência, tá? Então, tem essa discussão aí. O nosso foco aqui não é essa aí da tecnologia, mas é da ciência. Então, a gente está falando aqui de química, física, biologia, tipicamente, tá? Ciências naturais, sobretudo. E nesses casos, então, a gente pode discutir se tem ou não tem, que medida tem influências sociais, ideológicas sobre o desenvolvimento de tecnologia. Isso aí eu acho que é bem mais fácil de demonstrar, mas é muito mais complicado mostrar no caso do desenvolvimento da biologia, da física, da química, tá? Pensa-se na matemática, né? Então, o próprio Kuhn, então, nega isso, certo? Mas houve gente que, depois de Kuhn, trouxe esse assunto à tona e procurou demonstrar a existência dessas influências. Então, vamos ver como é que isso aconteceu. Primeiro, tem duas grandes tradições em sociologia da ciência. A primeira grande tradição em sociologia da ciência é o que se chama de programa velho. Programa hoje, né, se chama assim, proposição ao programa novo. Programa velho em sociologia da ciência, foi desenvolvido por um sujeito chamado Robert Merton, nas décadas de 1940 e 1950. Uma sequência de publicações do Robert Merton a respeito disso. Então isso é anterior ao Kuhn, isso é que o Kuhn recebeu. O que o Robert Merton diz? O que aconteceria se nós, sociólogos, estudássemos a comunidade científica que nem os sociólogos fazem com outros grupos sociais, né? Os sociólogos, sei lá, estudam diferentes sociedades, a sociedade brasileira, americana, europeia, índios, ou ricos e pobres, ou, né, favelados, ou isso e aquilo. Então, grupos sociais diferentes têm práticas sociais diferentes, têm valores diferentes, têm crenças diferentes. O que aconteceria agora se a gente se dedicasse a estudar o grupo social dos cientistas? Que valores nós descobriríamos na comunidade de cientistas? E então ele fez isso. E ele identificou os seguintes valores. Ele apresentou essa tese dele. A comunidade científica definida, caracterizada por 4 valores básicos. Ele diz. Valores da comunidade científica. Primeiro, ele chamou inicialmente, ele escreveu comunismo, hoje a gente diria comunitarismo. Tá? Comunitarismo. A comunidade científica as hipóteses, as teorias, quando são criadas, pertencem à comunidade. Isso é exatamente o contrário do que acontece na tecnologia, por exemplo. Quando o sujeito faz uma criação, ele vai lá e patenteia aquela criação, e aí só ele pode usar, ou, se alguém quiser, pode comprar dele. Né? Na ciência não tem isso. Na ciência, se tu escreveu uma teoria nova, essa teoria agora é de todo mundo, é da comunidade. Ok? E o sujeito que cria uma teoria nova e não quer que ninguém use, quer dizer, isso é absurdo, não é valorizado. O sujeito que age na comunidade científica como os tecnólogos agem, ele é tido como um vendido, um trapaceiro, enfim, alguém que não está se adequando às regras ali desse grupo social. Tá? Então, na comunidade científica, criações científicas, hipóteses novas, pertencem a todos. Aquilo que publicou é de todo mundo. Em segundo lugar, existe o que ele chama de universalismo. Significa o seguinte:
numa comunidade científica, os atributos individuais ou sociais dos cientistas são irrelevantes. Então, se o sujeito apresentou uma hipótese e ele, por acaso, é australiano, ele é japonês, ou ele é argentino, isso é irrelevante. Se ele é alto, baixo, gordo, magro, negro, branco, irrelevante. A gente, na avaliação de uma hipótese científica, deve-se desconsiderar os atributos individuais. Se o cara é chato, se ele é inteligente, se ele é burro, não importa. Os atributos pessoais ou sociais do indivíduo são irrelevantes para a avaliação da hipótese científica. Esse é o valor adotado pela comunidade científica. Se o sujeito avalia uma hipótese científica levando em consideração o autor, então ele não está procedendo de acordo com os valores desse grupo social. Tá? A ciência é universalista. Pode ser o indivíduo ele pode ser um racista, não importa. Tá? A hipótese dele pode ser verdadeira. Ele pode ser fascista, racista, misógino, homofóbico, não importa. Certo? O que importa é o que ele está dizendo. Ok? Isso é o valor da conversa. Terceiro lugar. Desinteresse. Comunidade científica, enquanto está fazendo ciência, tu não pode ter como meta ganhos pessoais. Cientista, quando faz ciência, ele não tem por objetivo nenhum ganho pessoal. Ele tem por objetivo o avanço da ciência, é algo desprendido. Se tu faz ciência para enriquecer ou para ficar famoso, então tu está agindo em desacordo com aquilo que é socialmente valorizado nesse grupo. Se tu assim, eu vou fazer ciência para ficar famoso, vou fazer isso para ganhar dinheiro. Sabe? Uma vez tem um colega meu aqui na matemática aqui, ele fez o doutorado dele no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é o instituto de pesquisa mais assim, prestigioso do Brasil. Não sei se vocês conhecem esse instituto. Talvez assim, dos institutos científicos brasileiros esse seja o mais avançado, mais reconhecido internacionalmente, tá? Fica no Rio de Janeiro. E então, enfim, tem assim, foi o primeiro curso de pós-graduação brasileiro a receber nota 7 da CAPES. Depois não sei se popularizou, vulgarizou até. Qualquer curso agora tem nota 7. Mas enfim, quando esse sistema de avaliação da CAPES foi criado, cuja nota máxima é 7, 7 deveria ser recebido apenas por aqueles cursos que são reconhecidos internacionalmente. Tá? Então, são cursos que são reconhecidos internacionalmente pela sua contribuição, recebem estudantes de fora, as pessoas vêm de fora para lá para estudar especificamente por causa daquela especialização que eles têm. Então, o INPA foi o primeiro a ter esse destaque no Brasil. E os matemáticos, então eles ficam lá, ficam trancados nas salas lá, fazendo matemática o dia inteiro. E alguns, assim, são nerds, né? Então, alguns são pessoas bem estranhas, assim. Então, por exemplo, tinha um lá que eu fui um dia visitar eles, aí saiu um cara de uma van de transporte clandestino. No Rio de Janeiro tem transporte clandestino, tem os ônibus e tem as vans são tudo clandestino. Então, o cara desceu numa van, estava de chinelo de dedo, bermuda e uma camiseta Hering, mas parecia um pijama, assim, uma camiseta Hering. E aí eu pensava, esse aqui é o grande vencedor da medalha Fields, não sei o que, professor, não sei o que. Sabe assim? Né? Então eles andam tudo assim, desse jeito. E aí o colega amigo falou assim, teve um professor que veio de fora dar uma palestra aqui, e ele veio de terno e gravata. Aí durante a palestra, eles estavam assistindo a palestra e um ficava falando, o que esse vendedor de sapatos está fazendo aqui? Só porque o cara estava de terno e gravata, eles estavam brincando que ele era vendedor de sapatos. Tá?
Então, assim, é uma comunidade que está se lixando porque os outros socialmente estão pensando. Eles não querem fama, não querem dinheiro, eles querem desenvolver matemática, tá? É o caso típico, certo? Então, se o sujeito começa a querer aparecer demais na televisão, vender livro assim popular, ganhar dinheiro, tipo Paulo Coelho, não, tá fora, ele é desvalorizado. A comunidade científica já olha assim, é uma coisa estranha esse cara aqui. Tá? Para 4, aliás, o valor é o que ele chama de ceticismo organizado. Ceticismo organizado é valorizado na comunidade científica. Nada é aceito na comunidade científica com base em argumentos de autoridade, da tradição, certo? Se o sujeito, por mais famoso que ele seja, por mais bem sucedido que ele tenha sido no passado, se ele apresenta uma hipótese, a hipótese dele é inicialmente tomada lida com ceticismo. Outras pessoas vão tentar mostrar a sua falsidade, vai ser posto em dúvida. Isso é sistematicamente praticado nas comunidades científicas. Então, o sujeito escreve um artigo, pode ser o Einstein, pode ser o Newton, na quarta, outras pessoas vão tentar, qualquer um ali pode tentar criticá-lo, ou tentar mostrar a falsidade. Então, são valores praticados. Nada é aceito com base na fé, na autoridade, na tradição, certo? Apenas, para ser aceito, tem que sobreviver à crítica sistemática da comunidade científica. Então, esses são os valores da comunidade científica, segundo Robert Merton. Claro que isso aí varia de indivíduo para indivíduo, mas como grupo social, essa é a regra, tá? E ele diz que existe também, além desses valores, existe... Então, por que as pessoas fazem ciência? Né? Já que são desinteressados, universalistas, comunitaristas, então, por que as pessoas fazem? Qual é o incentivo? Qual é o incentivo que as pessoas têm para fazer ciência? Existe um mecanismo, que eles chamam de um sistema de recompensas. Um sistema de recompensas. Na ciência. E o mecanismo básico desse sistema de recompensas na ciência é o reconhecimento dos pares. Isso é o que importa na ciência. Você tem que ser reconhecido pelos teus colegas, não pelo mundo lá fora. O mundo lá fora não importa, certo? O que importa é assim, outros cientistas acham, te elogiam, reconhecem o teu trabalho. Então, a gente tem várias maneiras de medir isso. A mais recente aí agora o sistema de citações, certo? O sistema de citações. Quanto mais citações tu tem, então tem essas empresas e sites aí que fazem medição de citações. Quando tu escreveu um artigo, não teve nenhuma citação, não vale nada. Escreveu um artigo, 1.000, 2.000 citações, ótimo, lá em cima. Ok? Esse é o nosso sistema atual. Claro que tem outros, tá? Então, por exemplo, se o sujeito faz uma grande descoberta, ele pode dar um nome para aquela descoberta. Uma teoria muito influente, por exemplo, darwinismo, teorias darwinistas, leva o nome de Darwin. Doença de Chagas, Carlos Chagas. Descobriu uma estrela nova, pode dar o nome que tu quiser. Cabe a ti, tu tem a honra de nomear aquela estrela como tu quiseres, certo? Então tem muitos casos assim, constante de Planck, sei lá, eletromagnetismo de Maxwell. Isso também é uma maneira de reconhecer, é um tipo de reconhecimento pelos pares. Vê que a gente fala em darwinismo, mesmo que a teoria atual não seja mais a de Darwin, né? Continua falando de Darwin porque o Darwin criou um modelo, sabe? Então a gente tem vários mecanismos aqui pelos quais se executam esse reconhecimento de pares.
E aí o que ele diz, o que o Merton diz a respeito desse sistema de reconhecimento? Bom, que ele tem benefícios e malefícios. Esse sistema de reconhecimento tem alguns efeitos colaterais. Primeiro, um efeito positivo, ele estimula a originalidade. Certo? O sujeito é o primeiro a desenvolver uma teoria, ele vai ser reconhecido por isso. Descobriu uma doença nova, descobriu não sei o que novo, uma estrela nova, descobriu um dinossauro novo, um fóssil novo, uma espécie diferente. Então ele vai ser reconhecido por isso. Então existe esse estímulo à originalidade, que é uma decorrência do sistema de reconhecimento por pares. Mas existe também alguns efeitos colaterais indesejáveis, que pode levar à fraude, certo? O sujeito Professor, teve uma situação há alguns anos sobre a questão da fusão em frio, que foi uma fraude nesse. Eu não acompanhei, eu não acompanhei direito esse episódio, porque eu sei que o sujeito anunciou um resultado, depois tentaram reproduzir, ninguém conseguiu reproduzir, então talvez ele tenha se enganado, eu não sei exatamente o que aconteceu. Não sei se foi fraude ou não foi fraude, às vezes acontece. Fraude, o que o Merton diz o seguinte, a fraude é muito raro, tá? Muito raro acontecer fraude. Fraude é o seguinte, o sujeito falseia os resultados experimentais. Ele vai fazer um experimento e aí ele, na hora de anotar o resultado, ele não anota o que ele observou, ele anota o resultado que ele gostaria de ter obtido. Isso pode acontecer. Essas pessoas eles não foram muito exigentes na teoria da fusão em frio e apresentaram porque eles pensavam que ia ter outras pessoas que publicariam, mas então foi um trabalho assim de alguns resultados que eles fizeram uma interpretação errada. Pode ser. Aqui é fraude quando tem má fé, né? O sujeito deliberadamente faz engano, erro acontece toda hora. Tá? Mas é que às vezes a pessoa, na pressão por ser original, ela pode ficar induzida, se sentir induzida a fazer isso, enfim, se sentir tentada, né? Pode haver fraude, pode haver plágio. Isso não é tão incomum, plágio, né? O sujeito rouba a ideia do outro. Isso já não é comum, mas também não é assim tão raro quanto a fraude. E pode levar também a calúnia e difamação. Calúnia e difamação é muito comum. Toda hora. Muito comum. Um cientista fala mal do outro. Isso é muito comum. Tá? E não é só aqui na filosofia também, na comunidade acadêmica em geral tem isso. Tá? Professor, tem essa história desde Newton com Hooke? Isso, exato. Com o assessor de Leibniz. Com Leibniz. Cook era o assessor do Newton e o Leibniz é que tinha correspondência com ele, não é isso? Robert Hooke foi o presidente da Sociedade Britânica de Física. Não, estou confundindo com Clark, tá certo, tá tudo bem, certo. É isso. Tá. E Newton não queria publicar porque o Hooke era presidente da sociedade. Sim. Tá, então, calúnia e difamação são muito comuns. O sujeito bota o outro para baixo, que ele quer ser mais. Mas é relativamente inconsequente dentro da comunidade científica, tá? Agora, o plágio e o fraude não. O plágio e a fraude são pecados graves dentro da comunidade científica. Mas tende a ser induzido. A outra consequência negativa, tem essas aqui, né, esse conjunto aqui. E tem uma outra consequência negativa que é o excesso de publicações. Pode levar ao excesso de publicações. Vocês veem que isso aqui é algo, o Merton estava escrevendo isso aqui na década de 40. Se ele visse o que aconteceu agora, excesso de publicações. Então o sujeito, né, para ser reconhecido, publica um monte de coisa. Embora
pode ser que não haja ali tanta coisa para ser publicada, né? Pode querer multiplicar o número de publicações, um resultado vai ser apresentado de várias maneiras e para aumentar daí o seu reconhecimento aparente. Isso pode acontecer. E isso tem acontecido. Esse é um problema para as publicações científicas contemporâneas. Existe até um termo que tem gente que, não sei se vocês já ouviram falar disso, vocês conhecem esses problemas atuais? Não sei se eu estou... Existe um tipo de publicação que se chama publicação salame. Sabe o que é salame? Tu pega um resultado e fatia assim, em 10 artigos. Se chama? Coloca um monte de autores. Pode ser, também, claro, também tem isso. Mas assim, tu tem um resultado só, aí tu tem a primeira parte da pesquisa, a segunda parte da pesquisa, a terceira. Tu podia publicar um artigo só, publica 10. Ao invés de ter uma citação, tu vai ter 10 citações, porque as pessoas vão citar ali. Certo? Então isso é algo que... Esse é um problema, né? No mundo acadêmico contemporâneo. Tem muito lixo circulando. Não sei se é uma coisa que seria, mas, por exemplo, é uma defesa de tese semestral, doutoral, principalmente em primária das exatas como na de humanas. Nas exatas parece que não é todas, obviamente, né? Parece que vão a metralhar o cara que vai defender a tese, né? Porque vem por outra pergunta, não deixa respirar nada. Sim, mas isso aí faz parte disso aqui, o ceticismo organizado. Isso tem, na filosofia tem isso também, né? Quando vai apresentar uma tese ou dissertação, é comum se espera, né, da banca que faça objeções mais fortes possíveis. Isso faz parte do jogo, é assim que o jogo funciona. E essa é uma das razões do sucesso da ciência, né? Esse ceticismo organizado, porque individualmente a gente tende a não pôr em dúvida aquilo que a gente pensa. Individualmente a gente tende a não ser crítico. Mas assim, do ponto de vista, quando a gente tem um sistema desse tipo organizado, o pensamento crítico, racional, pode promover o avanço do conhecimento, que no nível assim, no âmbito individual tende a não acontecer. Tá? Se tu me critica, por exemplo, eu tendo a adotar uma atitude defensiva e eu vou fincar o pé. Se tu me critica, eu vou dizer assim, não, tu é que está errado. E eu vou tender a não avaliar criticamente a minha posição, mas tentar fortalecer ao máximo ela e criticar os teus argumentos. Né? Então isso é comum, do âmbito psicologicamente é assim que a gente tende a funcionar. Agora, do ponto de vista coletivo, não. Do ponto de vista coletivo, não é assim. Tá. Então tem essa tensão, né, entre o âmbito individual e o âmbito coletivo. Assim, tá. Bom, isso que o Merton escreveu, na década de 40 e 50, existe também existem algumas considerações assim, que são geralmente feitas com relação a essas colocações dele, tendo em vista o que foi feito depois, que a gente já está lendo aqui, sobretudo com o material de Thomas Kuhn. Primeiro é com relação ao desinteresse. Esse desinteresse, em que medida existe, você pode falar em desinteresse aqui, se existe esse sistema de reconhecimento por pares. Mas é claro, aqui ele está falando dos interesses assim, em termos mais geral, social, de fama, de dinheiro, de bens pessoais. Né? Mas isso aqui também não deixa de ser um certo tipo de fama, mais reduzido, um certo tipo de bem pessoal. Então a gente tem uma certa tensão aqui entre esses dois elementos. Outra consideração que se faz em relação a esse material do Robert Merton é que o ceticismo organizado aqui que ele aponta, se o Kuhn estiver certo, esse ceticismo organizado é limitado. Porque se o Kuhn estiver certo, durante o período de ciência normal, existe um aspecto da prática científica que não é posto em questão, não é posto em dúvida, que é o aspecto assim, paradigmático.
o modelo como um todo não é avaliado. Então não existe ceticismo com relação ao modelo como um todo. Tá? Mas se o Kuhn estiver certo. Ok? Então isso foi o Robert Merton. Depois do Robert Merton houve uma série de modificações, assim, desenvolvimentos, e o que é mais relevante aqui para nós é o chamado programa Forte em Sociologia da Ciência. O programa Forte em Sociologia da Ciência foi desenvolvido na Escócia por um sujeito chamado Barnes e Clore. Na década de 70. Programa Forte em Sociologia da Ciência. E esses agora procuraram mostrar que, bom, eles então leram, então fazem parte aqui da primeira geração de leitores, né, do Kuhn, e eles leram, e eles procuraram mostrar que não apenas, como diz, existem influências internas da comunidade científica que podem afetar o desenvolvimento do conteúdo das teorias e hipóteses naquela disciplina, mas pode haver também influências externas a uma comunidade científica. Então isso aqui foi um programa em Sociologia da Ciência que eles adotaram os seguintes princípios, o chamado princípio de simetria. Princípio de simetria se chamava. O princípio de simetria, para eles, significava um princípio de sociologia, que eles adotavam, uma regra sociológica, segundo a qual nós não devemos avaliar, não devemos fazer discriminações entre tipos ou conjuntos de crenças. Né? Então a gente deve adotar os mesmos princípios na avaliação, por exemplo, de um conjunto de crenças científicas e a avaliação de um conjunto de crenças xamânicas, um conjunto de crenças astrológicas, um conjunto de crenças morais, um conjunto de crenças, sei lá, supersticiosas. A gente deve adotar os mesmos princípios para explicar, sociológicos, para explicar quaisquer conjuntos de crenças. Tá? Isso é algo que a gente tende a não fazer, né? Porque a gente tende a privilegiar. Quando a gente vai fazer uma avaliação de um sistema de crenças, a gente tende a privilegiar as crenças verdadeiras. A gente diz, por exemplo, aqui, esse conjunto de crenças aqui é verdadeiro, ou nós temos boas razões para achar esse e não aquele. E aí eles disseram, não, a gente não pode fazer isso quando a gente está avaliando sistemas de crenças distintos. Porque esse é uma avaliação. Porque o objetivo aqui não é fazer uma avaliação interna, não é fazer uma avaliação assim, do ponto de vista biológico, médico do xamanismo, ou astronômico da astrologia. A gente tem que fazer uma avaliação da sociologia, tem que se posicionar de maneira simétrica com relação a todos esses sistemas de crenças. Se a gente faz isso, então o resultado disso é uma boa dose aqui de relativismo, né? A aceitabilidade ou não de um conjunto de crenças é uma função das atitudes ou ações ou comportamentos internos daquele grupo de pessoas que aceitam o conjunto de crenças. Então, algo que pode ser tomado como aceitável para uma determinada comunidade pode ser inaceitável para outra comunidade, e a sociologia não tem como fazer esse tipo de avaliação. Ela pode mostrar só relações internas. Tá? E, por fim, eles procuraram mostrar essas influências externas. Né? Como é que o modo, influências ambientais, mudanças na composição social, na composição social de um grupo, podem afetar o conteúdo das crenças e os valores que essa comunidade adota. Tá? Então procuraram mostrar casos particulares. Um desenvolvimento, então houve vários assim, desenvolvimentos disso daí. Enfim, houve uma literatura bem grande sobre isso aí na
filosofia da ciência, em sociologia da ciência. Um desenvolvimento que foi diretamente influenciado por isso foi um grupo de sociólogas, filósofas, epistemólogas feministas. Tá? Então isso ficou famoso. São chamadas críticas feministas à filosofia da ciência ou à ciência. Então foram afetados, então seguiram nessa mesma linha e buscaram mostrar que o conteúdo das hipóteses científicas são chamadas, eu vou colocar aqui, são chamadas críticas feministas à ciência. Então vocês podem encontrar isso aqui, tem escritos, por exemplo, de Helen Longino, Sandra Hardy, H-R-D-Y. Então, essas feministas argumentaram que a composição sexual de uma comunidade científica afeta o conteúdo das hipóteses científicas. Okay? Se tem mais homens ou mais mulheres, isso muda. Então isso é algo que não pertence àquilo que o Kuhn considerou como interna dinâmica das ciências, entendem? O fato de ter mais homens ou mais mulheres, porque se é universalista, se a ciência é universalista, não importa se o cara é homem, se a pessoa é homem, mulher, ou alto, baixo, gordo, claro, enfim, não importa, os atributos pessoais aqui não deveriam importar. E elas disseram não. E tem dois casos principais que são apontados nesse sentido, que são indicados como indícios, né, da verdade disso que elas estão dizendo. Então, o primeiro que se tornou famoso, houve uma discussão, né, é um caso de paleoantropologia. Então, vou botar aqui. São dois casos que se tornaram famosos em favor dessa tese delas, de que o gênero, o sexo do pesquisador, da comunidade, a proporção de homens e mulheres numa comunidade científica pode afetar o conteúdo das hipóteses científicas. Tá? Então, primeiro um caso de paleoantropologia. Vocês podem ler sobre isso nos artigos da Helen Longino e da Sandra Hardy, ou um resumo disso está no último capítulo, se eu não me engano é o capítulo 10, não pode ser que seja o capítulo 12, do livro do Stephen French. O livro do Stephen French chamado Ciência, da coleção ArtMed, tá? Tem o link na página da disciplina. O livro chamado Ciência é o livro, aquele conceitos-chave de filosofia e ciência da ArtMed. Então, nesse livro tem um resumo dessa discussãozinha que aconteceu aí, tá? Essa discussão que aconteceu. Então, o caso de paleoantropologia, então, diz respeito ao desenvolvimento na história, a reconstrução pelos biólogos evolucionistas, antropólogos, do desenvolvimento humano, né? Então, da nossa especiação. A nossa especiação começa há 7 milhões de anos atrás, mais ou menos, pelo que dizem os paleoantropólogos. E aí começa a aparecer uma série de espécies hominídeas, né? Várias espécies humanas depois. E há alguns... então, o esqueleto humano, o formato do corpo humano vai mudando ao longo desses 7 milhões de anos até o Homo sapiens. Então, uma mudança importante é que os nossos antepassados eram quadrúpedes, né? Que nem usavam as mãos para caminhar tanto quanto os pés. Então, se pegar o formato da mão e do pé, é muito parecido, mão e pé. E houve um desenvolvimento que nosso pé agora é completamente adequado para caminhar e correr, né? E a gente tem postura ereta. Então, o pé mudou de formato, o quadril mudou de formato, se estreitou, né?
coluna no formato aqui, houve uma série de modificações nesse sentido. Isso é algo que a gente sabe que aconteceu isso. Então, houve o advento do bipedalismo, o desenvolvimento do bipedalismo, passando a dois pés. A segunda coisa que é marcante, que a gente sabe pelos registros arqueológicos, escavações arqueológicas, é o uso de instrumentos. Houve um aumento muito grande no uso de instrumentos. Então, nossos antepassados já tinham, provavelmente, muitos instrumentos muito rudimentares, mas usar galho, coisas para pegar uma fruta, ou para catar inseto para comer, ou coisas assim. Mas a partir de determinado momento, os nossos antepassados começaram a fabricar novos instrumentos, sobretudo instrumentos de pedra. Então, houve uma multiplicação disso daí. Em terceiro lugar, o desenvolvimento da linguagem. Não tinha, nós temos bem desenvolvido. Ou tinha uma linguagem muito rudimentar, não muito diferente dos chimpanzés de hoje, gorilas, enfim, que são grunhidos ou barulhos. Mas não tinha nenhuma linguagem assim proporcional, articulada, que nem nós temos hoje. Então, como é que se explica esses três elementos? Como é que se explica o desenvolvimento desses três elementos? Então, a literatura predominante em antropologia, em paleoantropologia, no início do século, era a de que a teoria A, o que explicou os fatores determinantes no desenvolvimento dessas três características entre os seres humanos, foi a caça. Então, é a chamada teoria do homem caçador. Certo? Foi a caça que estimulou o bipedalismo, que tem que correr, tem que se locomover. Enquanto viviam sobre as árvores, usavam quatro pés, patas, e não praticavam a caça. Começaram a praticar a caça quando se moveram para as savanas africanas. Quem é que praticava a caça eram os homens, não as mulheres. As mulheres continuaram praticando a coleta de frutas, enfim, coisas. Então, a caça praticada pelos homens é que teria estimulado o bipedalismo. Também a caça que teria estimulado o desenvolvimento dos instrumentos. E a necessidade de comunicação estratégica, essa caça é realizada cooperativamente, que estimulou o desenvolvimento da linguagem. Essa foi a teoria predominante no início do século passado. Com o passar do tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres começaram a entrar nas universidades e houve uma mudança na composição, na proporção de homens e mulheres nessa disciplina. E aí começaram a aparecer teorias alternativas, em particular a teoria da mulher coletora. Okay? E aí, esses pesquisadores argumentaram que a coleta exige muito mais o uso da linguagem do que a caça. Porque se eu for fazer coleta, eu tenho que ter um sistema de classificação. Eu tenho que saber quais são os frutos que são venenosos e quais são os frutos comestíveis. Tem que ter um sistema de datação, saber qual é a época que se pode colher, qual é a época em que as frutas de uma determinada região, as árvores de uma determinada região têm mais frutas, para poder voltar lá no ano seguinte, coisas assim. Então, a coleta e a caça não, talvez a caça tenha que ser realizada em silêncio, né? E a estratégia de caça não exija tanto o desenvolvimento da linguagem quanto a influência da classificação aqui. Boa parte dos instrumentos de pedra enfim, que foram descobertos nesses sítios arqueológicos são instrumentos para triturar, para abrir frutas, massas, né, coisas assim. Então, a coleta pode ter tido um desenvolvimento tão grande ou maior no desenvolvimento de
instrumentos que a caça. E se supõe, né, pelo conhecimento que se tem hoje de grupos caçadores-coletores, que a subsistência básica desses grupos vinha da coleta e não da caça. A caça era algo eventual. E da mesma modo o bípede mesmo, que precisa para coletar, se estou coletando, então caminhar, enfim. Então a gente tem teorias alternativas de que os mesmos três fatos podem ser explicados pelas duas. E houve uma sequência de teorias que foi apresentada dessa correlação. Então essas estudiosas aqui argumentaram que essa sequência de tempo, a correlação entre o ingresso de mulheres nessa disciplina e a sequência de hipóteses postuladas não foi aleatória, tá? Foi uma função, não foi a função da outra. Então houve uma influência da composição da comunidade científica no conteúdo das hipóteses postuladas. Hoje em dia isso aqui já se modificou e que se tem uma mistura disso daqui, tá? Então não é tão importante aqui qual dessas teorias é correta, porque na verdade nenhuma delas é correta. O mais importante, o argumento delas, basta mostrar que há essa correlação. Compreende? Então esse é um caso. O outro caso é um caso de primatologia. Tá? O estudo de primatas. Então, gorilas, orangotangos, também parte que se aplica a chimpanzés e bonobos. E na primatologia, então, pega por exemplo, gorilas. Existe um fato ali que é marcante que precisa ser explicado na primatologia, que é uma diferença muito grande entre o comportamento sexual de machos e fêmeas, gorilas machos e fêmeas. Então machos, gorilas machos, apresentam uma grande variabilidade no comportamento sexual. Tá? Então, grande variação no comportamento. Então, tem alguns machos que têm um comportamento sexual muito ativo, que dominam o grupo, que têm relações sexuais com boa parte das fêmeas daquele grupo, e deixam muitos descendentes. E outros mais durante um período curto, né? Depois ele é substituído. E existem outros machos que têm pouquíssima atividade sexual, raramente deixam descendentes. Então geralmente os descendentes num grupo de gorilas vêm todos de um número muito pequeno de machos. Com relação às fêmeas é o contrário. As fêmeas têm pouca variabilidade no comportamento sexual. Geralmente elas têm o número de descendentes que as fêmeas deixam tende a ser mais ou menos igual. Certo? Tende a ser mais ou menos igual. Então, aqui parece haver pouca. O comportamento delas, da vida sexual delas, comparada com a vida sexual dos machos, é bem mais homogênea. Certo? Então, como é que se explica isso? A explicação inicial, né, que predominou em primatologia foi que bom, na verdade agora eu estou vendo que a apresentação que eu fiz aqui já induziu uma explicação, mas assim, deixa eu tentar corrigir isso agora. Inicialmente esses fenômenos, né, um grande número mais ou menos homogêneo de descendentes por parte das fêmeas, grande variação no número de descendentes por parte dos machos, foi explicado em termos da variação. Então deixa eu colocar aqui, não variação no comportamento, mas no número de descendentes, tá?
variação do comportamento, variabilidade. Então, por que se explica que haja uma variação grande no número de descendentes entre os machos? Porque o próprio comportamento dos machos é diferente. Então, tem alguns que são dominantes, tem alguns que são dominantes, tem uma hierarquia de machos, e é em função dessa hierarquia de machos no grupo que determina o número de descendentes de cada um dos machos. E, por outro lado, haveria pouca variabilidade no comportamento das fêmeas. As fêmeas seriam basicamente receptivas, né? Então elas seriam dominadas pelos machos nessas hierarquias. Então essa foi uma hipótese que dominou a literatura antes da década de 70, quer dizer, antes do ingresso. Elas notam que a partir da década de 70 há uma alteração na composição de primatólogos. A partir da década de 70, o número de mulheres nessa disciplina passa a ser em torno de 30%. Antes era próximo de 0, 5%. Daí passa para em torno de 30%. E quando há essa modificação, começam a surgir hipóteses alternativas. E uma hipótese alternativa que surgiu é a de que o comportamento sexual feminino não é tão homogêneo assim quanto parece. O que acontecia é que os homens que estavam fazendo essas pesquisas antes não estavam vendo as sutilezas dos comportamentos das fêmeas, tá? Então, começou a aparecer na literatura descrição de uma hierarquia de fêmeas e de estratégias que as fêmeas usam e que às vezes determinam quais machos vão ser machos dominantes naquele grupo. Então, as fêmeas muitas vezes podem ser tão ativas nesses grupos quanto os machos na determinação de quais machos. Por exemplo, elas podem criar se elas estão insatisfeitas com o líder, o macho dominante no determinado grupo, elas podem criar intrigas daquele macho com outros, levar uma briga e aquilo acaba depondo aquele indivíduo. Então, o comportamento das fêmeas num grupo pode ser igualmente determinante para na explicação dessa variação. Então, a variabilidade, aqui a explicação alternativa é uma variabilidade no comportamento tanto de machos quanto fêmeas. Okay? Machos e fêmeas. Então, o que essas autoras argumentaram é que essa mudança aqui nas hipóteses postuladas, na sequência de hipóteses postuladas nessa disciplina, tem uma correlação com o número de mulheres que fazem parte dessa comunidade de cientistas. Tá? Então, isso foi o que elas argumentaram, e esses são os casos assim que ficaram mais notórios, né? E que são mais fáceis de demonstrar essa influência externa. Mas, se vocês forem ler os textos da Ellen Longino, da Sandra Hess, vocês vão ver que elas argumentam que não são apenas nessas disciplinas em que essa influência acontece, mas acontece em princípio em todas as disciplinas. Então, vocês vão encontrar textos de feministas argumentando que existe também uma influência no gênero, também na física, também na matemática, né, em áreas assim mais desligadas, ou que não tem diretamente a ver com a nossa percepção social, né, do comportamento, não tem a ver com nenhum tipo de vida social. E aí o argumento fica bem mais tênue e muito mais metafísico, certo? Esses são casos aqui em que até seria esperado alguma coisa nesse sentido, porque por causa dos fenômenos de impregnação teórica da percepção, né? Porque a gente está falando aqui de fenômenos sociais, os dois casos, né? E são fenômenos sociais humanos ou pré-humanos e de primatas que têm um comportamento social parecido com o nosso. Então, é mais ou menos esperado que algum tipo de impregnação da nossa percepção acontecesse nesses domínios. Então, o argumento
a extensão desse argumento para outras áreas, outras disciplinas, se mostrou assim mais difícil, né? Então, nesse sentido mais contestável, tá? Esse foi um desenvolvimento que aconteceu então depois de Thomas Kuhn. Pegaram influências só internas, não, talvez tenha alguns casos que tem influências externas também, em particular essas daqui. Será que tem outros? Bom, aí tem a discussão. Ok? Isso foi o que aconteceu então em sociologia. Isso foi um dos capítulos, né? Um dos desenvolvimentos que aconteceram em sociologia da ciência depois de Thomas Kuhn. Eu vou passar agora. Bom, alguém tem alguma questão ou comentário? Hoje em dia continua sendo ideal da ciência essa questão do universalismo. Tipo, ainda hoje os cientistas defendem esses preceitos assim? Sim, claro. Por que não? Sim. Ou porque às vezes também tem aquela questão da prática, né? Eles fazem, mas não tem esse ideal de fundo, não sei. Não, isso não é um ideal, isso é um valor, quer dizer, é algo que não precisa ser professado, é assim que as pessoas se comportam, entende? Um valor não é necessariamente uma coisa que tu diga, tem a ver com como tu se comporta. E, em certa medida, sim, porque o universalismo as pessoas, quando aderem a uma carreira científica, em geral, elas estão bem cientes disso, né? Elas falam com cientistas e tu vê, se eu não estou buscando fama, nem riqueza pessoal, e tem um certo desprendimento ali que é inerente à prática da ciência. O que eles buscam é isso aqui, é o reconhecimento dos pares, não da sociedade lá fora. Eu acho que isso continua verdadeiro, sempre foi verdadeiro, continua sendo. É assim também na filosofia, nas atividades acadêmicas, né? Boa parte das atividades acadêmicas. As pessoas, quando se engajam numa atividade acadêmica, na filosofia, se tu encontrar alguém na filosofia que te disser assim para ti, eu vou fazer filosofia porque meu objetivo é ficar famoso e ganhar dinheiro, ter reconhecimento, ganhos pessoais, eu quero ganhos pessoais. As pessoas vão torcer o nariz para esse indivíduo. Tu encontra gente assim, tu entende? Mas não é algo que é valorizado no grupo. Agora, se tu vai, por exemplo, na advocacia, tá cheio de gente assim, vai na política, tá cheio de gente assim, entendeu? Então, claramente tem uma diferença entre o modo como as pessoas se comportam no grupo esses de científicos ou em grupos aqui da filosofia e esses outros grupos, né? Política, advocacia, comércio, indústria, jogador de futebol, sei lá o que é, ou artista, né?